Novo ETF de renda fixa IPCA+, GPCA11 do Grupo Primo. Será que ele é o melhor da bolsa atualmente? Bom, lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos. Já comenta aí se você gostou do GPCA11, se achou que ele tem aí diferenciais ou se é mais do mesmo. Vamos dar uma olhadinha aqui no site, na proposta geral do ETF, do índice, e tirar aqui algumas conclusões em relação a esse produto aqui, que tem com toda certeza o maior diferencial que chama muita atenção, essa taxa minúscula aqui no sentido de administração e gestão, tá certo? Lembrando aqui que eu, Anthony, e a Resulta Capital Wealth, a minha empresa não tem relação com nenhuma corretora ou então de consultoria, mas de fato aqui eles vieram com esse diferencial bem interessante em relação à taxa de administração principalmente, né? Quem diria, a concorrência faz os preços caírem, olha só que curioso. Então, antes de olhar ali o material publicitário que eles prepararam aqui, só para você entender, né, qual que é a ideia do tal GPCA11 CTF aqui de renda fixa, é ele te expor aqui a esses títulos aqui de IPCA+, aqui na faixa de 2 anos. O que é isso, Anthony? IPCA+, é aquele tipo de título indexado à inflação, é inflação mais alguma coisa. E aí, você está comprando as tais NTNBs, que é aquele título público, ou seja, você compra aqui títulos do Tesouro, você compra o risco soberano, aqueles mais seguros possíveis, com um prazo de 2 anos nas datas de rebalanceamento. Por que isso aqui é tão importante? Porque tem uma questão, legislação, prazo legal, que se ficar menor de 2 anos, o imposto de renda é ruim, então eles fizeram isso aqui para que você tenha 2 anos com esse prazo médio da carteira e você tenha imposto de renda de 15% a qualquer momento, tá bom? Aí você tem aqui diversos títulos que esse ETF vai comprando e vai rebalanceando sempre. E você tem, então, na média, esses diferentes vencimentos. Algum é 26, outro é 29, outro é 27, outro é 30, 28, 31. Na média, isso aqui vai dar 2 anos ali de prazo médio da carteira para ter o imposto de renda conforme a melhor alíquota, né? Que é 15% no momento desse vídeo. Então, a proposta dele aqui é justamente você preservar o seu poder de compra no longo prazo, porque daí você tem a inflação mais uma taxa de prêmio aí que oscila, né? IPCA mais 6, IPCA mais 7, IPCA mais 8, assim vai. 15% de imposto de renda, você não precisa pagar IOF, não tem come cotas e não tem que fazer DARF, é automático. Aqui também tem o reinvestimento automático de rendimentos e cupons. Isso aqui é bem importante, tá? Não é só desse ETF, é de qualquer ETF. Os ETFs de renda fixa, eles têm uma vantagem muito grande, não é nem a questão ali de ser a taxa de administração mais baixa do que o do Tesouro Direto, né? Isso é verdade, já é bem mais baixa. Nesse caso aqui, por exemplo, é a mais baixa da bolsa até agora e veremos mais baixa ainda. A gente torce para zerarem cada vez mais as taxas, não só por poucos momentos, mas para sempre aí que seja. Mas os ETFs, eles têm uma vantagem tributária que é o evento tributário. É quando você está ali gerenciando os títulos da carteira e você, pessoa física, está comprando Tesouro Direto, quando ele vence, você é obrigado a pagar imposto. Infelizmente, é como as regras são feitas, pessoal. Não fui eu que decidi, né? Às vezes o pessoal me xinga, não sou eu que decido as leis, né? Se fosse eu, era zerado o imposto e vida que segue. E aí, o que acontece? Você, pessoa física, é obrigado a pagar imposto, porque na hora que ele vence, você, enfim, já é recolhido no Tesouro Direto, no CDB, assim por diante. O ETF não. Quando os títulos dentro das carteiras de qualquer ETF de renda fixa, tá? Independente se é esse do vídeo ou se é de outros, quando eles vencem lá dentro, na hora que o gestor compra o próximo para manter o índice constante, para manter a compra daquele índice que o ETF segue, enfim, né? De acordo com a estratégia, aí o ETF não paga imposto de renda, porque é um fundo. E um fundo, ele tem uma tributação diferente da pessoa física. Olha que legal. E aí, só por você não pagar imposto nesses giros, lá na frente, no longo prazo, isso dá uma diferença absurda de rentabilidade, tá? Dá uns 20% a mais ali, dependendo do cenário, correndo o mesmo risco, que é o risco do Tesouro Federal aqui, né? Do Tesouro Nacional, que é o mais seguro de todos. Eu tenho vários vídeos no canal sobre isso. Farei também um vídeo em breve sobre o Tesouro Reserva, né? O pessoal pediu bastante comparação com o ETF. Deve sair em muito breve. Então não aproveita, já aproveita para se inscrever e deixar o like e não perder esse vídeo, tá? Então, o ETF de renda fixa, independente se é esse específico ou outro, ele é muito interessante para você conseguir ali vantagens tributárias e pagar menos imposto. Quem gosta de pagar imposto, usa outros instrumentos aí que paga bastante imposto. Quem não gosta, daí vai de ETF, é o meu caso, por exemplo, e aí você geralmente até paga menos taxa de administração do que as do Tesouro, tá? Então aqui o que chama bastante atenção é essa taxinha bem pequenininha aqui, cara, realmente
não dá para negar, né? Eu tenho algumas coisas que eu não gosto tanto da metodologia geral lá do pessoal do Grupo Primo em relação aos investimentos. Admiro muito o trabalho deles, os caras são gênios do marketing, né? Pô, os caras mandam muito bem no marketing. Algumas questões ali de investimentos eu não gosto tanto, enfim, cada um tem a sua tese, mas aqui a gente tem que tirar o chapéu mesmo para a proposta que eles estão trazendo realmente de fazer um barulhinho grande aí no mercado de ETFs de renda fixa, né? Interessante como a gente está vendo cada vez mais dos influencers aí, né? Os caras que têm um alcance gigantesco nas redes sociais, realmente se rendendo aos ETFs, né? Isso aqui está escancarado de que eles mesmos já admitiram que é o futuro. O Primo Rico já lançou, acho que outro ETF em parceria com a Investo, né? O próprio Raul Sena também, outros grandes players aí do mercado digital têm os próprios ETFs, porque eles sabem que é uma coisa que não tem mais como segurar, né? Independente se eles te ensinaram a escolher as melhores ações, talvez eles queiram te ensinar a escolher os melhores ETFs, aí vai da proposta de cada um. Mas é interessante que a gente tem cada vez mais produtos para poder comparar, analisar e sempre aqui espetar para deixar mais barata ainda a taxa de administração, né? Então vamos lá, eles até prepararam aqui esse material publicitário, vou passar bem brevemente, né? Menção honrosa aí, os caras tiveram o esmero de fazer realmente um material bem legal. Tem gestoras que não se dão ao trabalho de fazer isso. Você tem então o GPCA 11, você tem aqui os IPCA+, lá do Tesouro para você comprar e se expor a esse tipo de renda fixa. O grande ponto aqui é que você pode comprar IPCA+ de curto, médio ou longo prazo. Se você compra de prazos mais longos, você tem mais volatilidade na carteira. Ah, eu quero IPCA mais 2065. Tem! Não, lá no Tesouro tem, né? Você sabe. Ou então lá o Renda Mais, né? Que seja, mas um prazo bem longo. Esse ali é bem volátil. Então você que não quer tanta volatilidade, se é o seu caso, seu perfil de risco, você compra prazos mais curtos, até 2 anos, por exemplo, ou até 5 anos, daí depende de cada proposta, daí ele oscila menos, ele assusta menos. Daí você tem então a segurança soberana, títulos do Tesouro Nacional. Isso aqui é bem importante, porque você, enfim, né, tá comprando uma coisa para não se incomodar, né? Não é a mesma coisa que você comprar um CRI ou um CRA ou uma debenture e aí a empresa quebra e você fica lá abanando as mãos. Então IPCA+, o indexador aqui que você vai estar exposto, 2 aninhos de duration, você tem liquidez D+1, excelente, né? Não tem muito o que falar, e emissão aqui do Tesouro, beleza? Eles separam aqui algumas comparações em relação aqui ao CDI, né? Claro, depende muito da janela, depende de um montão de coisas, mas de fato que você tem uma rentabilidade um pouco maior ali do que o CDI, justamente por conta da inflação aqui no Brasil, né, geralmente ser alta, né? Então você sempre tem aquele prêmiozinho do IPCA, mais a taxa, enfim. E como você tem esses títulos sendo curtos, até 2 anos, lembra? IPCA mais de 2 anos do vencimento, a média da carteira, tem alguns que são mais, alguns que são menos, mas a média é 2 anos, você não tem tanta volatilidade, né? Pode ver que a linha do CDI, que é a pontilhada, ela vou fazer aqui o desenho, né? Aqui que ela tá pontilhada, tá aqui para baixo, né? Ela é bem estável, porque o CDI só sobe, e as linhas, a linha aqui de cima, que tem essas quedas em relação aos IPCA+, né? Tem aqueles momentos de marcação ao mercado, são quedas muito pequenininhas, né? Nada muito assustador, assim como os concorrentes que esse ETF tem, tá? Aqui tem os títulos em diferentes prazos, a gente já viu aqui, tem vários títulos diferentes. Isso aqui é legal de explicar, né? Para quem não conhece muito como é que o ETF funciona, tem muita gente que ainda não conhece, né? Então o que acontece aqui? Tem vários vencimentos, ó, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Em breve, em algum momento, o ano de 2026 vai acabar. Tá? Então, realmente não tem o que fazer, o ano vai passar, isso aqui vai desaparecer. E o que vai acontecer aqui no cantinho? Vai ter um rebalanceamento e aí vai surgir alguma coisa de 2032. Isso aqui é uma barra, finge que ela é verde, tá bom? E é claro, não vai ser exatamente esse tamanho aqui que eu coloquei, é só para ilustrar que vai ter um novo título sendo comprado mais para frente. E aí a gestora aqui vai fazendo esse giro da carteira, tá? Isso é o próprio pessoal da Grão que faz, mas também de qualquer outra gestora, qualquer outro ETF, é a mesma dinâmica, tá? Você tem uma carteira e eles ficam lá comprando um, vendendo o outro, venceu, vai receber dinheiro, vai comprar o próximo, e assim por diante. Esse é o trabalho que eles fazem, você, abre aspas, paga ali as taxas de administração e gestão justamente por isso, e você tem as vantagens tributárias, que na minha opinião é o mais importante, tá? Diversificação e vantagem tributária é o que mais importa, porque realmente faz render mais. Você trazer umas tabelinhas, enfim, janelas, depende muito de muita coisa, beleza, dispersão de retornos. Cara, bem legal o material deles, tá? Eu não vou passar aqui ponto por ponto, porque os vídeos estavam muito demorados, o pessoal tava reclamando muito. Você deve ter percebido que eu dei uma sumida aí, né? Enfim, então, trazendo aqui os pontos mais relevantes nessa taxa aqui, realmente bem agressiva, né, cara? Até dei uma olhada, parece que não tem uma remarcação, é isso mesmo.
se ela for mudar, depois eu posso fazer aqui uma correção aqui de comentário, mas realmente muito, muito agressiva, é a menor que a gente tem na B3 até agora. Se eu não me engano, a Galápagos lançou zerada, mas depois ela vai subir para 0,15. Aí a XP acho que lançou um outro ETF de 0,14, né? Se eu não me engano. E agora os caras vieram realmente para quebrar tudo. Falar, cara, aqui é praticamente a metade dos outros, assim, né? Não era exatamente o mesmo ETF, a mesma concorrência, mas muito, muito interessante. E eu aqui, pelo menos, torço para cada vez mais vermos taxas menores, né? Mais baratas e cada vez mais próximas de zero. Eu acho que não vai se tornar tão barato quanto nos Estados Unidos. A gente torce, né? Vai que cola. Mas assim, já está realmente muito acessível, né? A taxa do Tesouro Direto é 0,20. Essa aqui é 0,075, né? Quase um terço aí da taxa lá do Tesouro. Né? Um pouquinho menos, mas você entendeu. Um pouquinho mais, perdão. Então aqui tem essa tabela aqui genérica, né? Bem interessante. Ótimo, né? Então eles trazem aqui o GPCA 11. Basicamente aqui qualquer ETF de renda fixa tem esse mesmo tipo de vantagem, tá? Isso aqui é bem legal avaliar mesmo. No caso, esse aqui, né? Qualquer ETF ele tem essa classificação aqui, você tem 15% de imposto de renda a qualquer prazo, não paga IOF, não paga comicotas, liquidez de mais um, e reinveste ali o cupom automaticamente isento de imposto de renda. Por quê? Porque aqui é um fundo, né? Então tem que lembrar sempre disso. Aqui eles trazem a comparação com o Tesouro Direto, que muita gente compra e gosta, eu acho super legal o Tesouro, mas para coisas muito específicas, diferente aí de muita gente, mas tudo bem. Você paga aqui mais imposto, dependendo da tabela regressiva, né? Ok, se esperar um tempo, pode chegar a 15%, paga IOF, não tem comicotas, a liquidez é D mais zero se você for rápido no gatilho, mas tem pagamento de imposto de renda na hora do reinvestimento dos cupons e assim por diante, né? E aí trazem ainda outros tipos de fundos. Eu, sinceramente, não sou muito fã, cara, por conta do comicotas, tá? Cara, comicotas é um negócio que, sinceramente, me faz perder o sono de madrugada, tá? Bom, aqui eles trazem a comparação que todo mundo tá esperando, se você já é fã de ETFs, a galera aqui do canal geralmente gosta bastante. Com certeza o que você estava esperando é a comparação do ITBR IPCA 2 anos, que é justamente esse índice da Teva, né? Que o GPCA compra, com o IMAB5P2. Então, basicamente, aí a comparação com o IMAB5P2 ali, que é basicamente o B5P211 lá do Itaú, e de tantos outros concorrentes lá, o BTG tem o dele, eu acho que até a XP já tem o próprio, o Bradesco acho que também tem o próprio IMAB5P2, enfim. E aí eles trazem aqui essa comparação, mostrando que os resultados são muito, muito parecidos, e aqui o índice da Teva, eles querem mostrar que tem uma pequena vantagem marginal em relação ao IMAB5P2, tá? Isso é muito normal que apareça, porque ninguém vai ficar lançando produtos com resultado, abre aspas, piores. Toda vez que sai um índice, depois de 2, 3 anos, é possível refinar um pouquinho mais ele e trazer alguns poucos resultados, às vezes um pouquinho melhores. Às vezes você tem um pouquinho menos de volatilidade, às vezes você tem um pouquinho menos ali de drawdown. Anthony, muda tudo? Cara, muda muito pouco, tá? Mas geralmente o pessoal faz essa pequena melhora do índice, né? Foi a mesma coisa com outros ETFs ali de renda fixa. Quem lembra lá do LFTB 11 lá da Investo, né? Foi o primeiro mais parecido ali com o CDI. E agora a gente já tem cada vez mais concorrentes com pequenas melhorias, né? São pequenos detalhezinhos que às vezes trazem um resultado um pouquinho melhor. Não é algo que vai mudar a sua vida, mas o pessoal vai trazendo a sua concorrência, né? Além da taxa também, claro. Vou trazer aqui só os comentários, quem quiser parar para dar uma olhadinha mais aqui no detalhe, né? Que o maior cuidado é você não perder muito a duration ali dos anos e dos dias para não perder ali o imposto de 15%, né? Mas basicamente isso aqui, a proposta deles é justamente cuidar. Eles comparam aqui um pouquinho dos ETFs versus fundos com comicotas. Isso aqui acho que devia ser ensinado nas escolas, né? Comicotas basicamente é imposto, e imposto geralmente te rouba uma parte da sua riqueza aí que quando você não precisa pagar, sempre legalmente, né, pessoal? Se você tem soluções que não pagam impostos para as mesmas coisas, eu pelo menos gosto muito dessas soluções. Explica um pouquinho de como é que o ETF funciona. E aqui então você tem os detalhes em relação ao spread, tá? Eu diria que o maior, não é risco, mas a maior atenção aqui que você deve ter em relação ao GPCA 11, agora que ele foi lançado, não é sair comprando só porque é do primo rico, porque não sei o que, porque ele é barato, né? Tem uma taxa de administração baixa. Acho sempre importante olhar o produto, estudar ele, né, comparar com vários outros concorrentes que existem no mercado. Esse aqui agora certamente tem um pouco mais de marketing, acho super legal falar sobre isso, mas também entender que por mais que ele tenha uma taxa de administração barata, tem que dar uma estudada sempre no spread, por exemplo, que o produto está
cobrando ali para você entrar e sair do mercado, tá? Às vezes, se ele não pega tração, às vezes podem ficar buracos muito grandes ali no spread do book, né? Vou mostrar aqui para você. Ó, quando eu abro aqui o GPCA 11, ele não tem aqui, tem um dia de negociação, né? Tá custando R$25. Quando a gente bota aqui no gráfico de 1 minuto, o que acontece, né? Cara, não teve negociação nenhuma disso aqui ainda. Tô gravando literalmente no primeiro dia que o produto foi lançado, né? Enfim. Mas o que eu quero dizer é, às vezes você tá aqui com o preço a 25,03 e aí o spread que talvez você só consegue comprar é pagando aqui 2 centavos para cima, por exemplo, né? Que foi o que eles colocaram brevemente aqui, né? 2 centavos ou 2 centavos e meio. Vai depender ali de algumas questõezinhas. Enfim, e aí você tem que meio que pagar um pouquinho mais caro para entrar. Então você tem aqui, de certa forma, esse spread de entrada e de saída que você, enfim, né, não está na taxa de administração, mas você tem que ficar atento. No início dos ETFs é sempre assim, tá? Acho que eu nunca vi um ETF que já saiu sem spread nenhum, já saiu no talo sendo negociado, nunca vi. Aqui no Brasil, pelo menos. Lá nos Estados Unidos sim, mas enfim. Mas aqui é questão de tempo até ele pegar um pouco de tração e a gente conseguir fazer mais análises, né? Comenta se você quer que eu faça uma análise daqui a 6 meses, como é que ele está funcionando. E aqui então, resumos finais sobre o índice NTNBs, né? IPCA+, com esse prazo de 2 anos. Tem as NTNBs elegíveis, faz ali um filtro e tenta pegar aqui esse prazo médio da carteira para 760 dias, para não ficar menor do que isso, para não perder ali a alíquota do imposto de renda, tá? Como eles têm rebalanceamento mensal no primeiro dia útil, é relativamente tranquilo deles fazerem esse controle. Acho que não tem muito problema nesse sentido, tá? Tem algumas informações legais para quem quiser saber. E aí basicamente é isso, né? Eu puxei aqui do ETFs Brasil uma comparação bem parecida ali com o que eles já fizeram em relação ali aos concorrentes. Eu trouxe o B5P211, trouxe aqui o índice do NTNS11 e o próprio índice do GPCA11 que foi lançado. E a gente tem nessa janelinha aqui mais curta, que é os dados que eles fornecem, só para o vídeo não ficar batido sem isso, né? O B5P211 ficou aqui um pouquinho mais para baixo desses caras que foram lançados depois, né? Anthony, é muita coisa para baixo? Não é, tá? É quase a mesma coisa. Ele tem ali um pouquinho menos de rentabilidade desse período aqui de, olha lá, 2020 a 26, cara, 5, 6 anos praticamente, tem uma rentabilidade um pouquinho menor, mas ainda assim eles são super correlacionados. Bom, e se você está na dúvida se quer comprar o ETF 1 ou 2, você vai comprar ETF que é indexado ao IPCA+, você vai comprar ali algum ETF que está mais diversificado para o exterior, que também é importante. Aí você precisa refletir, montar um bom planejamento da sua carteira e seguir com clareza máxima em relação aos seus investimentos. Se você quiser, agora eu consigo te ajudar aqui com a Resulta Wealth, nosso braço assim de MFO e consultoria super recente, tá? Tô agora no pré-lançamento, agora final de maio que a gente vai lançar oficialmente, atendendo por diversos parceiros aí, mas sempre mantendo o compromisso só com você. Então se quiser alguma ajuda, algum serviço mais personalizado para sua carteira, um apoio para seus investimentos, conta com a gente dá uma olhadinha e aí você consegue montar um plano aí de acordo com seus objetivos, perfil de risco e consegue aí nossa ajuda para te atender da melhor forma possível com diversos modelos diferentes. Então clica no link ali da descrição, no comentário fixado, para conhecer um pouco mais sobre a Resulta Wealth e aproveitar as condições especiais agora do pré-lançamento, hein? Bom, então comenta comigo o que você achou do GPCA 11, se achou interessante, se achou que a taxa de administração não vai mudar tanto assim, se gostou que os R$25 como valor de entrada mais acessível vai ajudar bastante gente, se preferia que fosse base 100. E se você ainda não conhece muito dos ETFs, eu vou te recomendar esse vídeo aqui para você dar uma estudada no tema e considerar começar a investir através dele. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre sempre que investir certo resulta capital.